Bem, Washington iniciou o envio de forças aéreas e navais para o sul do Mar do Caribe. O objetivo: enfrentar grupos ligados ao narcotráfico na região. Isso tem uma série de nuances que a gente vai abordar a seguir. Quando se fala de grupos ligados ao narcotráfico, pode-se pensar nos cartéis mexicanos no sul do México, na América Central, mas entra aí gangues mais ao sul, na América Latina e, em particular, a organização estatal Cartel de los Soles, considerado o cartel estatal da Venezuela de Nicolás Maduro, entra na mira. Afinal de contas, a base legal para isso é que muitos desses cartéis foram designados como organizações terroristas, o que poderia justificar a ação militar, entre eles o cartel de Maduro. Vamos entender o cenário, eu começo com as informações que a gente tem até o momento e depois a gente segue com as implicações disso internacionalmente e o debate a respeito do assunto. A agência Reuters deu informação mais cedo pela manhã citando fontes anônimas com conhecimento do assunto. Normalmente a gente não noticia se a gente não consegue verificar de forma independente, mas entramos em contato com fontes e o Epoch Times pode confirmar a informação dada anteriormente pela Reuters. Informações de pessoas familiarizadas com o assunto confirmaram as ordens. Isso vem, como eu dizia, depois de o governo americano classificar uma série de cartéis latino-americanos como organizações terroristas estrangeiras, o que daria base para permitir o uso de forças armadas em ações diretas contra esses grupos. As forças foram orientadas a realizar missões de vigilância, interceptação e suporte logístico em cooperação com agências federais envolvidas no combate ao tráfico internacional de drogas. Estamos falando de DEA, a Guarda Costeira, mesmo CBP, ICE, as organizações que lidam com o patrulhamento fronteiriço dos Estados Unidos. O Comando Sul dos Estados Unidos fica responsável pela coordenação das operações. Para quem estava se perguntando sobre quem era o homem com bigode, na capa do vídeo era Alvin Halsey que comanda o Comando Sul. É o comandante do Comando Sul, o almirante Alvin Halsey, e o Comando Sul é a divisão dos Estados Unidos responsável militarmente pelas operações que envolvem as Américas. A Casa Branca informou que a decisão segue a política de segurança nacional que prioriza a neutralização de ameaças transnacionais identificadas como responsáveis por tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro e violações de fronteira. E vale a pena lembrar que quando a gente fala da Venezuela tem um debate mais amplo com isso, com um indiciamento que considera as atividades de narcotráfico da Venezuela como guerra assimétrica. Vamos chegar lá. Informações do Pentágono dão conta de que a presença militar no Caribe pode ser mantida por... Bom, a informação que a gente tem é o que é chamado de tempo necessário, sem mais detalhes. A classificação dos cartéis, lembrando, como grupos terroristas, foi formalizada poucos dias antes desse anúncio de envio de tropas agora vir a público. Entre as organizações mencionadas, Cartel de Sinaloa, no México, o Cartel Jalisco da Nova Geração, também no México, e Tren de Aragua, agora sim, essa da Venezuela. Isso vai acontecer em águas internacionais e, em princípio, águas internacionais e sob a jurisdição americana, então não violaria as jurisdições dos respectivos países quando a gente fala de sul do Caribe. Podemos estar falando aí de Guiana, Venezuela, alguns países da América Central. Agora, vamos ao contexto mais amplo e às entrelinhas de que isso poderia implicar uma pressão militar maior sobre Venezuela ou alguns outros países da região. Muito bem. Isso abre caminho, em tese, para uma ação mais agressiva quanto à Venezuela. Eu pedi que a nossa apuração trouxesse algumas das informações anteriores que dão conta de passar pelo assunto. A gente vai passar por uma lista das apurações a respeito do Cartel de los Soles e de Nicolás Maduro, que ajudam também a dar a lógica de por que ações quanto ao tráfico internacional de drogas são empreendidas agora envolvendo as Forças Armadas no sul do Caribe. Muito bem, a meu lado vocês veem aqui o indiciamento. Isso é o press release, o release para a imprensa do Departamento de Justiça dos Estados Unidos de 2020. À ocasião, Maduro e mais 14 oficiais, tanto atuais quanto ex-oficiais do governo venezuelano, eram indiciados por uma conspiração narcoterrorista. No indiciamento se lia que o objetivo dessa conspiração, em conluio com dissidências em atividade das Farc, era, aspas, inundar os Estados Unidos com cocaína, e não só para fazer dinheiro, mas como um método pelo governo venezuelano de prejudicar, de fazer guerra assimétrica contra, então, o governo dos Estados Unidos. Depois é o seguinte, o Center for Secure and Free Society, um dos principais think tanks dos Estados Unidos que lida com fronteira sul, segurança e repressão transnacional, pontua: em 2022, o Cartel de los Soles, cartel estatal da Venezuela, novamente, então, foi responsável pela distribuição, teve envolvido de alguma forma no tráfico de 1/4 da cocaína circulando no mundo. Informações mais novas dão conta de que parte disso foi para o Equador, o que também não deixa de estar de certa forma nesse contexto, mesmo claro que o Equador esteja lá dando para o Pacífico e não para o Mar do Caribe. Falava-se ainda que isso era de fato uma estratégia de guerra assimétrica que vinha no caldo ideológico castrista venezuelano, também com influência do regime cubano.
Então, vem a questão das sanções do cartel de Maduro. Isso é o anúncio mais cedo nesse ano pelo Departamento do Tesouro de sanções ferrenhas quanto ao cartel de Los Soles e depois veio a designação como FTO, uma organização terrorista estrangeira para os Estados Unidos. As ordens mais recentes, no contexto que a gente acaba de descrever, significam que isso dá base sim para uma atuação militar mais ampla quanto a essas organizações e, mesmo que, por enquanto, seja em águas internacionais e em águas dos Estados Unidos, as ações militares das forças aéreas e navais dos Estados Unidos que rumam para o Caribe poderiam ter de prontidão a possibilidade de ação mais ampla com base legal nessas ordens, nas leis antiterrorismo, e aí fica a especulação no ar, mesmo de ação que pudesse ser na zona econômica exclusiva da Venezuela ou aí até mais agressivo que isso. Nesse contexto, a gente tem que lembrar que foi subida também a recompensa por informações que possam levar à captura de Nicolás Maduro para 50 milhões de dólares. Isso é também, novamente, então, o release de imprensa que vem do Departamento de Justiça dos Estados Unidos pela cabeça de Maduro. Isso não pode ser tirado do contexto mais amplo que a gente tem reiterado. A gente tem falado repetidamente sobre a atenção que o Departamento de Estado, sob Marco Rubio, tem destinado à América Latina. Se a gente fala da questão do Mais Médicos, e a gente foi a fundo nisso ontem em 2 coberturas especiais, é necessário pontuar que Marco Rubio é ele próprio sobrevivente, ou melhor dizendo, descendente de sobreviventes do regime cubano. A família dele foi perseguida sob a ditadura castrista, os pais foram então para a Flórida. Ele é como que um estereótipo do sonho americano de certa forma, e agora, como primeiro secretário de Estado latino, também tem um olho muito aguçado para o regime castrista, o regime cubano, e para aqueles que foram aliados desse regime ao longo do tempo. A Venezuela em primeiro lugar, mas Brasil e alguns outros países da região têm governos que não estão nada distantes do que foi a ditadura de Fidel Castro em termos diplomáticos. Bem, nesse contexto, eu reavivo aqui a capa do New York Post do início do mandato de Trump, quando se falava da possibilidade de um olhar mais atento. É uma piada entre o nome do presidente americano, Donald, e o presidente James Monroe e a doutrina lá atrás, em 1823, quanto à posição americana dos países nas Américas. Eu já fiz uma distinção anteriormente, mas como a gente discute o assunto, vale a pena ter uma distinção novamente, batendo nesse ponto. Monroe tinha uma doutrina que, basicamente, era de afastar as potências europeias e de que os Estados Unidos, de forma anticolonialista, iriam repudiar a presença europeia caso, depois de um país se tornar independente aqui na América Latina ou nas Américas, essas potências europeias invadissem novamente para retomar o território. Depois, o que se discute é o que é chamado de corolário Roosevelt, não do Franklin Roosevelt, do Teddy Roosevelt, quanto à doutrina Monroe, que aí sim tinha um quê de influência privilegiada americana na região. Bom, fica aí pontuada essa distinção e esse gráfico, essa capa, que tentava trazer para o debate público o olhar mais atento que haveria quando Trump já começava a falar do Panamá e trazia Marco Rubio para o Departamento de Estado. E se a gente volta mais atrás, a gente pode pontuar aí a seguinte sequência de eventos que, de fato, dão o tom de que o secretário está atento à América Latina. Em rápida sucessão desde o início do mandato, Canal do Panamá e uma falta de renovação do cinturão de rota, um afastamento da influência chinesa por ali, porque era entendido que poderia haver um risco de segurança nacional. Depois, isso agora só desde o dia 30 de julho, a aplicação de sanções via Lei Global Magnitsky sobre Alexandre de Moraes, tarifaço destacando o Brasil com 40% dos 50% impostos, sendo por motivos que não são comerciais, segundo os Estados Unidos. As ações que a gente descreveu agora quanto à Venezuela são parte desse panorama, e depois vem a designação dos cartéis como organização terrorista e a medida de agora no Caribe, que a gente cobriu no início do segmento. Tem ainda a revogação de vistos quanto ao Mais Médicos e as manifestações quanto a Álvaro Uribe, o processo dele sendo ilegítimo, e Christopher Landau, segundo no comando, então, no Departamento de Estado, foi também ao funeral de Miguel Uribe. 2 Uribes que não têm relação de parentesco, mas são, sim, politicamente relacionados, 2 direitistas colombianos. Álvaro Uribe, que foi presidente até 2012 e que agora sofre um processo que os Estados Unidos e o próprio Álvaro Uribe dizem ser aí coisa de lawfare, de instrumentalização do judiciário contra um adversário político. Miguel Uribe, senador, assassinado, conforme investigações falam que a guerrilha socialista, as Farc, poderiam estar envolvidas nisso, apesar dos resultados ainda não serem conclusivos. Negócio do Mais Médicos, a gente revisita o que veio ontem. Declaração do Departamento de Estado americano impondo restrições a Mozart Salles e Alberto Kleiman, 2 oficiais brasileiros envolvidos no esquema Mais Médicos, quando médicos cubanos vinham ao Brasil. Um esquema que cessou quando Bolsonaro foi eleito em 2018, não foi nem cessado pelo ex-presidente. Quando Bolsonaro chegou no poder e pediu que fosse investigado e que os médicos recebessem o salário integralmente, Cuba unilateralmente extinguiu o programa. Consistia no envio de médicos para cá,
mas via a Organização Pan-Americana de Saúde, o salário era retido e ia quase que integralmente para Cuba. Isso não acontecia só no Brasil, agora o Departamento de Estado restringe vistos a 2 oficiais brasileiros, mas também a pessoas em outros países que eram parte do esquema, chamado por Marco Rubio de um esquema de exportação de trabalho forçado para conscientemente enriquecer o regime cubano. Nesse tom, antes da gente fechar o segmento, enquanto a gente cobre a pauta, vale a pena a gente pincelar no contexto da crise diplomática que houve fala nova de Trump sobre o Brasil e resposta também de Lula quanto à revogação dos vistos quanto aos oficiais brasileiros envolvidos no Mais Médicos. Você que está acompanhando o canal viu isso agora há pouco, a gente estava ao vivo quando Trump foi perguntado o seguinte: ele acreditava que o tarifaço aproximava países da América Latina da China? Trump disse que achava que não e ainda falou sobre o Brasil e sobre Bolsonaro novamente. A gente deve ter aqui a fala de Trump mais cedo. Vamos conferir o que disse o presidente americano. Resgatamos isso de pedir por volta das 3 da tarde, quando você acompanhou por aqui ao vivo. O México e a América Latina estão ficando mais próximos da China. E algumas pessoas falam que é por causa das tarifas que você impôs sobre esses países. Você está preocupado que eles se aproximem com a China por causa das tarifas? Trump, não estou preocupado de jeito nenhum. Podem fazer o que quiserem. Nenhum desses países está indo bem. O que estamos fazendo em termos de economia, estamos deixando todo mundo na poeira, incluindo a China. Estamos melhor que qualquer outro país do mundo nesse momento. O Brasil tem sido um parceiro comercial horrível em termos de tarifas. Sabem, eles nos cobram tarifas tremendas, muito mais do que estávamos cobrando. Essencialmente não estávamos cobrando nada. E o Brasil tem algumas leis terríveis acontecendo. Pegaram um presidente e colocaram na cadeia, tentaram prender ele. Eu conheço ele. E eu vou te falar o seguinte: eu conheço muita gente, eu acho que ele é um homem honesto. Eu acho que o que eles fizeram, eu acho que isso realmente é uma execução política, o que estão tentando fazer com o Bolsonaro. Eu acho que isso é terrível. Eles também nos trataram muito mal, como parceiros comerciais por muitos anos. Um dos países que mais maltrata a gente no mundo nesse aspecto. Cobram tarifas tremendas e tornam muito difícil fazer qualquer coisa com eles. E agora estamos cobrando tarifas de 50% sobre eles. Eles não estão felizes, mas é assim que as coisas são. Muito bem, resgatamos então a fala de Trump mais cedo, a tradução simultânea que fizemos ao vivo no início da tarde. Isso, no contexto, é a primeira fala de Trump desde a revogação dos vistos de duas autoridades brasileiras em função dos Mais Médicos, um deles, o Alberto Kleiman, agora coordenando, na época era do Ministério da Saúde, lidando com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, agora então também lidando com a coordenação da COP30. O presidente brasileiro também reagiu à questão da revogação dos vistos, falou hoje mais cedo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a medida durante uma agenda em Pernambuco, defendeu o programa e a relação do Brasil com Cuba. Para o presidente brasileiro, a iniciativa levava médicos a regiões carentes como o Nordeste e disse aí, bom, você pode ver o que ele disse, a gente deve ter aqui o presidente brasileiro também falando mais cedo a respeito das restrições de visto, vamos ver o que disse Lula. Não fico preocupado com o visto dos Estados Unidos. O mundo é muito grande. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Você tem lugar para andar no Brasil pra caramba, cara. Não se importe. Lugar bonito. E eu quero dizer para os companheiros cubanos que o fato deles caçarem o Mozart foi por causa de Cuba. Que eles tinham ido a Cuba. Então é importante eles saberem que a nossa relação de Cuba é uma relação de respeito a um povo que está sendo vítima de um bloqueio há 70 anos. Há 70 anos. Hoje estão passando necessidade. Estão passando num bloqueio que não há nenhuma razão. Os Estados Unidos fez uma guerra, perdeu. Aceite que perdeu e deixe os cubanos viver em paz. Deixe os cubanos viver a sua vida. Não fique querendo mandar no mundo, ele não é imperador, gente. Muito bem, está aí a fala do presidente brasileiro. Novamente, a posição de Marco Rubio é que o programa Mais Médicos, no qual os médicos vinham não só para o Brasil, mas a países pelo mundo. Bem, Mais Médicos era no Brasil, mas é um programa que Cuba fez pelo mundo. Então os médicos e os profissionais, não só médicos, mas profissionais de medicina em geral, vinham para o Brasil, tinham seu salário retido no que os Estados Unidos chamam de um esquema de tráfico de trabalho forçado. Bom, indo da notícia para o comentário, deve soar como música aos ouvidos de alguém que teve a família perseguida pelo regime castrista, o secretário de Estado que chefia as relações exteriores dos Estados Unidos, a fala sobre os companheiros cubanos. Bom, Mozart, então, e Alberto Kleiman atuaram no programa durante o governo Dilma entre 2013 e 2018 e são ainda aliados do presidente Lula. Kleiman agora também coordenando a organização da COP30.